Boa noite. Quem chegar, por favor, me diz se está dando para ouvir e ver direitinho. Tamara, Priscila, convidada, Letícia, Léo, todo mundo que foi chegando, me fala, por favor, se está dando para ouvir direitinho, se a imagem tá boa, para a Pri poder entrar e a gente já começar. Rúbia, diretamente do Canadá. Obrigada, Léo. Léo, você vai precisar pôr fone, filho, porque senão vai dar para ouvir duas vezes a minha voz. Obrigada. Vou chamar a Pri, então. Tá dando para ouvir aqui. Cheio de escritoras aqui. Tânia Gonzalez também chegando. Cheguei. Ah, Deixa eu ver, tá bom a minha câmera? para mim tá ótimo. Vamos esperar alguém comentar. Para mim tá perfeito. E a minha voz? Dá pra ouvir, gente? Perfeitamente. Ai, que legal, um monte de gente chegando. Meu Deus, boa noite. Ai, gente. Bom E eu demais. arrumei, eu arrumei todo o cenário, mas não tá aparecendo. Tá aparecendo só um pedacinho. Sim, corta a imagem, né? O que importa é dar para ver esse O aqui. livro, com certeza. O que importa é dar para ver ele, né? Querem também chegando. Ai, que legal, gente. Olha as blogueiras aparecendo. Êzaro, Viana. Não, isso aqui tá uma reunião de escritores, né? Você viu? Bom demais. Gente, dá pra ouvir a minha voz? A minha dá pra ouvir, da Angie também? Para mim tá perfeito. Vamos esperar, né? Alguém dizer sobre a sua, mas para mim tá ótimo. E aí a gente pode começar. E outra falando, né, Letícia? Queridíssima. Aí, ó, a Keren falou que tá bom. Então tá bom. O Êzaro, a Pri, o Leonardo. Ai, gente, que diferente isso. Nunca tinha feito live. Obrigada por ter aceitado o meu convite. É uma honra Opa, estar, né, fazendo esse papo aqui com você, porque eu li o seu livro recentemente. Para quem não viu, eu postei resenha aqui no feed do Instagram, postei vídeo no YouTube, postei no Scooby. no Scooby, verdade. Tem que falar pro pessoal que tá no Scooby já. Já dá pra marcar lá. Sim. Books chegando. Olha, Nossa querida editora. Então vamos lá, eu acho que para começar, você pode começar falando um pouquinho sobre você, né, Pri? De onde você sua profissão, sim. mais que você faz, além de ser escritora, né? Para quem não te conhece, ainda ter oportunidade de conhecer. Priscila está vermelhinha. Olha, César. Ai, meu Deus. Então, eu sou a Priscila Camargo. Eu sou aqui de São Paulo, capital mesmo. Sempre morei aqui. E eu nasci em 1990, então esse ano eu já vou para os 30. Bem-vinda ao... E obrigada. Que mais? E além de escritora, eu sou arquiteta, para quem ainda não sabe, né? Já sou formada há 5 anos e exerço a profissão, né? Com muito orgulho. É uma profissão que eu acho que combina bem com escrita, sabe? A gente tem que usar a cabeça, criatividade, sabe? Legal demais.
E na sua biografia do livro eu vi você falando também do seu ministério na igreja. Eu acho que é legal você falar. Sim. Uhum. Eu sou professora do Ministério Infantil, né, das crianças, já há muito tempo já. Comecei, acho que eu tinha uns 15 anos, quando eu comecei, sabe, só aquela professorinha ajudante e tal, mas eu já gostava de contar histórias, né, então fui pegando o gosto, daí fiquei até hoje, aí eu já há mais de 10 anos no Ministério Infantil, acho que veio daí também o gosto por contar histórias, né. Como assim? A Carla tá falando que são dois sotaques que ela ama, mas mineiro não tem sotaque. Como É, assim? eu acho que é de paulista que não tem sotaque, né. Então, olha, Ai, gente. a gente já dá para ver aí que essa coisa de história tá na sua vida desde sempre, né? Contando história para as crianças na igreja e É, histórias também com sua profissão, né? Você está sim, também, criando, exatamente. é um Sempre criando. é Cabeça sempre criando e tem que estar, né? Senão legal não demais. faz nada novo, né? Eu gosto do sotaque, o mineiro não tem. Isso aí! Ah, é Olha lá, legal. viu? A Letícia falando, a paulista que não tem. Não, mas é muito engraçado isso, né? De sotaque, que a gente nunca acha que a gente tem, né? Mas quando outra pessoa que é de outro lugar ouve e fala, nossa. Eu lembro quando as meninas na Bienal, né? A gente começou a conversar. Não sei se nem na Bienal ou se foi no grupo dos escritores. A gente conversava, daí a Keren falava, nossa, olha esse sotaque paulista da Priscila, que a Keren é do Rio, né? Daí pra mim, ela que tem muito sotaque de carioca. O sotaque da Keren. Então, é, e aí veio essa coisa de contar história e tal, mas escrever, como é que começou? Colocar Então, assim, ó, desde muito nova eu já gostava de criar, como eu falei. Começou assim, quando eu comecei a criar histórias, eu era nova, né? Já quase beirando a adolescência ali, pré-adolescência, e eu contava histórias para minha irmã mais nova, Larissa, que ela gostava, né, à noite, ai, Pri, me conta uma história e tal, e eu começava a contar e ela ficava toda entretida e tal. Foi aí onde começou a criação de histórias, mas eu não cheguei a escrever, né, escrevi alguma coisinha na escola ou outra, um texto legal, então, mas nunca tinha me aventurado a escrever alguma coisa, né. Eu comecei a escrever, já era adolescente, ali uns 17, 18 anos, e comecei a postar em alguns sites, assim, nada que eu ia publicar, só para ver, só ver como é que era a minha escrita, para ver o que as pessoas achavam, né? E muita gente começou a gostar e começou a curtir. Ai, se um dia você escrever um livro, por favor, me avisa, sabe? Nossa, eu lembro disso até hoje, é muito bonito, assim, lembrar. E, e também para uns amigos, eu tinha um grupo de amigos, né, que até hoje eu tenho esses amigos e todos eles estão adquirindo o livro, porque para eles também é uma vitória, né? Eles me acompanharam desde do comecinho lá, e eu mandava para eles as histórias. Daí a gente tinha um grupo no WhatsApp e eles iam comentando. Daí, ai, você já leu tal capítulo? Posso comentar? Não sei o que. Eles ficavam esperando um ao outro. E a Dalila, que é lá do Rio Grande do Sul, a gente também não se conhecia, era só pela internet. Mas hoje a gente já se conheceu, ela veio para São Paulo e tal. A minha prima Camila, o meu amigo William e o meu primo Renan. Então era o nosso grupo de leitura, sabe? De leitura de histórias da Pri. Era muito legal, assim, era bem divertido. E foi aí onde eu comecei. a Carla Oi? contando que realmente isso é ser amigo, porque tem muito amigo Sim. que talvez não tem paciência ou não gosta de ler e tal, e não participa dessa forma tão efetiva, né? Legal demais. Inclusive a Camila, minha prima, também é escritora. Ela escreve aventura, sabe? Acho que aí a gente combina muito, né? Mas aí já é um outro papo, um próximo tópico. E ela escreve também, e o meu amigo William também publicou um livro dele, só que ele publicou só pela Amazon, né? E eu gosto de falar isso porque a gente se alegra, né, pela vitória dos amigos também, né? Todos independentes, assim, nenhum por editora, né? Legal demais. Então, e a Pri, leitora? Conta um pouquinho pra gente o que que você gosta de ler, se você sempre gostou de ler, e o que que você gosta, né? Gênero, se você quiser falar algum livro que você gosta muito, conta aí pra gente. Sim. Ó, como eu escrevo ficção histórica, é um dos meus
carinho, sabe? Dos meus amorzinhos, né? Eu gosto muito de ficção histórica quando mistura, é, assim, a história real, algum fato histórico real, com a ficção. Nossa, quando eu descobri isso, eu lembro, acho que foi no Caçador de Pipas e também na Menina que roubava livros. Nossa, como eu amava aquilo. Por quê? Porque na época da escola, quando o professor de história estava contando alguma história, eu ia criando na minha cabeça ali na sala de aula, já ia criando alguma história fictícia com aquela realidade assim. Ai, gente, era demais. Daí foi aí que me veio esse gênero de ficção histórica que eu me apaixonei, né? E conheci os livros de ficção histórica bíblica. Aí foi amor à primeira vista, né? Porque além de entreter, de ser uma coisa que eu já gostava, ainda me abençoava, né? Os que eu conheci primeiro foi os da Tessa, né? É que eu não sei falar o sobrenome dela. Eu falo peça char, sei lá. Deve ser. Muito, nossa, aí foi o queridinho, né? Mas eu também queria achar nacional, né? Eu falei, será que tem? Daí eu comecei a pesquisar, eu lembro até hoje, eu estava no meu trabalho, olha isso, gente. Porque eu estava num momento ali que não tinha mais nada para fazer, e daí eu comecei a pesquisar livros de ficção histórica, livros relacionados à Bíblia e tal. Daí eu encontrei quem? Quem que eu encontrei? Ah, Nossa, hoje é editora, mas na época ela era só escritora. E nossa, daí eu lembro que eu vi no blog, fiquei apaixonada. Falei, gente, uma história sobre os valentes de Davi, preciso ler, que legal, né? Misturando a realidade com a ficção. E fui procurar, então, onde eu não achava, onde é que a Carla vendia esses livros, meu Deus. Daí eu encontrei ela no Facebook. Daí eu falei, meu Deus, será que eu posso falar? É uma escritora, assim, meio tímida, sabe? Daí eu fui, mandei uma mensagem bem assim, com vergonha, assim, nossa, que legal você é uma escritora de verdade, sabe? Porque eu não conhecia nenhum escritor que tinha publicado livros mesmo, né, nacional e tal, assim, tão perto, né? E depois a gente descobriu que a gente morava super perto, porque assim, no Facebook dela tava que ela era de Belo Horizonte, mas ela não tava lá, já estava aqui em São Paulo, né? E daí ela me mandou o primeiro livro, nossa, me apaixonei, e daí começou a amizade toda. Aí, onde eu conheci as outras meninas foi no Viagens Fantásticas, o nosso queridinho. Por que que eu tô mostrando essa capa aqui? Porque foi o primeiro, lembra, gente? As meninas aí que participaram muito tempo, em 2016, né, Andy? Esse a gente publicou independente, né? E eu lembro que eu quase não mandei meu conto, que é aquela coisa, ai meu Deus, será que tá no nível de escritora? Olha, gente. Daí mandei meu conto pra Carla, de nossa, ela amou, e daí tal, eu conheci as meninas, conheci você, conheci Keren, conheci, quem mais que tava, gente? Era tanta gente. Eu lembro que o Êxaro fez o prólogo, não é? o Que prefácio. já faz tempo, o prefácio, é. Gente, daí conheci essas meninas, daí eu falei, gente, quantas escritoras, quantos livros que eu vou ter para ler. Eu achei sensacional, né? Daí, onde depois o que aconteceu com a gente? A gente subiu de nível, né? Fomos publicados pela nossa editora maravilhosa, Up Books, que Eu, começou a trabalhar melhor as capas, né? eu gosto de dizer O, que foi uma virada na carreira, na trajetória da maioria dos escritores cristãos nacionais, né, Pri? Porque assim, exatamente. eu Foi também portas abertas, né? tinha aquela coisa de conhecer livro cristão apenas internacional, né? Francine River, Sim. Ó, esse Mundo Tenebroso, que foi uma ficção que me fisgou total, e assim, sim, verdade. Olha, esqueci de citar também. né? E aí, quando surge, uau, uma editora que publica ficção cristã, porque a gente conhecia, eu pelo menos conhecia, editoras cristãs que publicava livros de devocional, de estudo, de vida cristã, mas ficção não. Tanto é que os primeiros livros que eu escrevi não eram cristãos. Eu publiquei romances, Uhum. romances comuns, né? Eu digo Sim, romances água com açúcar, porque eu não conhecia editora cristã.
que publicasse ficção. E eu achava que era só um sonho distante que eu tinha. Quem sabe um dia. Exatamente. Nossa, eu também tinha isso. Para mim, assim, era um sonho. Ai, se Deus quiser, um dia se realiza, mas no Brasil, que editora que vai. Então surgiu, né, Porta, a né? nossa editora. Não trouxe só a oportunidade de publicar, como vários outros colegas com o mesmo sonho, que escreviam a mesma coisa, Sim. que tinham o mesmo desejo, que parecia ser distante, né? Então foi assim, uma virada. E Pelo menos mandar um recado, né, para quem estiver ouvindo e for escritor, né, sim, e quiser publicar, vem para o Books, porque olha, ai, as capas, os editores, os eventos, gente, ai, que melhor. editora. E Falando em, depois do falando em capa, deixa eu mostrar a sua, porque eu acho que teve gente que entrou depois. A Pri é autora desse livro aqui. Olha essa capa. Meu Deus. Maravilhoso, né? Trabalho maravilhoso da Upbooks. E você vai falar mais alguma coisa ou a gente pode começar a falar dele? que Ah, eu tá. participei do segundo também. Participei do segundo Viagens também, né, com outro ponto, e aqui virou o meu xodozinho, né? E, inclusive, foi nesse primeiro que eu fui lá para Belo Horizonte te conhecer, né? Foi. Nossa, eu queria, era um sonho para Belo Horizonte, né? Não sei porquê, mas eu gosto muito do sotaque de vocês, viu? Daí eu queria muito e tal, e fui, daí conheci, a gente fez a divulgação, né, na livraria, Na e leitura. depois participei do segundo. Olha aí, Carla. Olha esse comentário aí. Tem gente sonhando em publicar, hein? A Ah, Rose, é? querida, que está morando lá nos Estados Unidos, mas Olha, tá falando aí que tem sonho de publicar também. viu? Pri, Vem para o vamos falar de Véu e a Espada? Vamos. Então, vamos contar um pouquinho da sinopse, né? Você quer que eu conte? Você quer contar? Pode, pode contar, pode contar. Então, eu já fiz resenha dele, né? Mas vou falar de um jeito bem resumido. Olha aí, mais gente sonhando em publicar. O Wilde, queridíssima, que também participou do Viagens com a gente, né? Verdade. Então, O Véu e a Espada conta a história. A gente pode dizer que são duas histórias paralelas, né? De dois personagens que estão vivendo ali Sim. no contexto, na mesma época que Jesus esteve na Terra como homem. E a gente tem a Shira, que é uma moça, ela é judia, tem 14 anos no começo, né, Pri? Sim, no começo ela tem 14 anos. Ela tem uma família difícil, o pai dela é um fariseu, um religioso, daqueles bem rigorosos, né? Uhum. E a Shira começa a ouvir que tem um homem na região que anda fazendo uns milagres, que anda curando gente, e ela fica super curiosa para conhecer esse homem. Mas o pai dela não aceita que esse nome seja nem citado na casa dele, né? E de outro lado, a gente tem o Otávios, que é um soldado romano e que está assim se jogando para se destacar profissionalmente, né? Ele se tornou soldado há pouco tempo e ele está se empenhando ali para ser o melhor na profissão dele. E o principal trabalho dele é colocar ordem ali naquela região de Cafarnaum, né? E ele começa a ouvir um tal de João Batista pregando coisa estranha por ali. E aquilo dá uma balançada no coração dele, mas ao mesmo tempo a razão e a emoção, né, fica naquela luta, porque ele entende que aquilo não é para ele, que ele tem que ser o melhor soldado e pronto. E aí a gente vai conhecer a vida desses dois nesse contexto de João Batista pregando, de Jesus fazendo milagres ali. E é a coisa mais apaixonante. Pode falar um Isso pouco. mesmo. E uma das curiosidades, né? Essa história, ela começou, nossa, muito, muito tempo atrás na minha cabeça, como uma peça de teatro, né? Estava pensando em alguma coisa para Páscoa, para fazer com os jovens ali da igreja e tal, e começou a surgir essa história, né, e tal, mas não tinha Octávios ainda. Era só uma menina que estava atrás de Jesus, uma menina que vivia ali naquela época, que ouviu falar de Jesus, então ela precisava encontrar, e ela passaria a aventura toda procurando por Jesus, né? E daí, nisso, né, eu comecei a escrever em 2016.
A Carla fica doida. Porque comecei lá em 2016 a escrever e com muita pesquisa, muita pesquisa mesmo. Como é algo que é uma ficção histórica, né? Então eu tive que me prender a muitos costumes da época, como era naquele tempo. Então eu tive que fazer muita pesquisa e por isso demorou um pouquinho para terminar. E também por causa do meu trabalho, que às vezes, né, não dava para conciliar o meu outro trabalho, né, de arquitetura, não dava para conciliar uma coisa com a outra. Mas terminei finalmente de escrever, daí outro, outra barreira foi que precisava juntar o dinheirinho para publicar, né? E daí fui juntando, 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 e graças a Deus, finalmente deu certo. E saiu essa lindeza aí, como diz a Carla, né? Essa lindeza. Ela tá dizendo aqui que você deixou ela com os Nicodemos branco. O Nicodemos é o cabelo, né? Tadinha. Mas a Carla sabe que eu amo. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu falei para ela dessa história, a gente estava num café, era pertinho, né, da minha casa e da dela, a gente se encontrou lá e eu comecei a falar para ela e tal. E ela, nossa, Pri, você tem que publicar, vamos publicar isso, ó. Mas eu já estava nos meus planos, já estava juntando minhas moedinhas ali. Por isso, pessoal que, assim, eu não tenho recurso, gente, junta de pouquinho em pouquinho que uma hora você consegue. Se Deus quiser, vai juntando, não precisa assim, ninguém tem o dinheiro todo de uma hora para outra, a não sei que você seja rico. E vai juntando que uma hora dá certo, né? Eu acho que tem o tempo certo para as coisas acontecerem também. Também, uhum, exatamente. Ler. Já aconteceu comigo de pegar um livro para ler e a leitura não flui, não dá certo, eu não quero, eu desisto. Depois de um tempão, eu pego aquele mesmo livro e a leitura é super prazerosa. Então, até para a gente ler, tem um momento, tem o tempo, né? Então, eu acho que o livro que a gente publica é a mesma coisa. Eu publiquei Lugares de Recomeço em 2017 e de lá para cá eu publiquei só contos. Participei de antologia, inclusive organizei a antologia Se Fosse Hoje, mas um livro meu, um romance completo, eu tô desde 2017. E dá aquela coisa assim, poxa, que vácuo, né? Quanto tempo que eu não... Mas eu acredito que tá chegando o tempo desse livro que eu tô escrevendo, sabe? Talvez se eu tivesse corrido para publicar ele há mais tempo, não sairia como ele vai sair agora. Então, tenho tempo para todas as coisas. Exatamente. Porque vai lapidando também, né? Vai deixando ele mais certinho, mais bonitinho. E sem falar que também tem que agradecer nas orações de todo mundo que me ajudou, né? Dos meus pais aí, da minha leitora Beta, Claudinha, que ela tá aí. Ela me ajudou muito também em oração. Foram pessoas que a gente sonhava junto, sabe? Ia sonhando, sonhando, eu orava e pedi para Deus, vai dar certo, e acabou que deu certo no momento certo, né? O tempo de Deus é perfeito, olha lá, Claudinha falando. Ai, que legal. Legal demais. E assim, eu acredito que todo livro tem muito de nós, né? Principalmente quando é livro cristão, que a gente coloca ali valores que a gente tem, que a gente carrega com a gente, né? Princípios que a gente carrega assim. Então, estão falando aqui que a gente está blogueirinha, Pri. Ah, é? Nossa, estamos blogueirinhos. Então, assim, preparei todo um cenário de blogueiro. maravilhoso. Deus vai dando graça, né? Mas, assim, eu creio que muita coisa que a gente coloca ali nas entrelinhas é coisa que a gente carrega. Tem muita característica de personagem meu que é coisa minha. Por exemplo, a música favorita da personagem. Sou eu que gosto daquela música, né? O filme que ela tá vendo. Então, assim, a gente coloca muita coisa nossa ali. E por isso que eu acho que o tempo certo é esse, que a gente vai estar cheio e vai transbordar para fazer. Exatamente. Né? Uhum. Processo de escrita. Eu queria que você contasse pra gente o que você costuma fazer. Você costuma ouvir música para te inspirar? Você costuma assistir filmes para te inspirar? Conta aí. Então, esse livro em especial, eu ouvia direto a playlist do desenho da animação da DreamWorks, eu acho que é DreamWorks, que é O Príncipe do Egito. Acho que todo mundo aqui já assistiu, né? Aquele lá que conta a história de Moisés e tal. Nossa, aquela trilha sonora, principalmente a instrumental. Como não é exatamente da época, né? Mas, sabe, eu me sentia entrando na história.
com aquele instrumentalzinho e tal, principalmente nas cenas de... Eu não sei se pode falar, eu ia falar, mas não sei se é spoiler, então deixa. Eu ouvi uma música instrumental em específico, porque essa música, nossa, é aquela música que de repente ela vai crescendo e, ai, sabe, transborda, assim, parece. O coração Então até, essa música eu ouvi, não entendi. o coração até dispara. Isso, nossa, disparava a hora que estava escrevendo. E, assim, uma música que, deixa eu até ver o nome aqui, não sei se você conhece, Andy, mas é a Heloísa Rosa. Sim. Eu gosto muito. Nossa, eu via também direto, ouço ainda, né? Mas na época que eu estava escrevendo, era aquela música Jesus é o Caminho, né? Que ela canta ali a passagem de João, né? Que ali é a palavra toda, ela cantando. E Estante da Vida. Nossa, essa música, eu lembrava tanto dos dois personagens. Eu lembrava porque tem uma hora que ela fala, eu até tô vendo na minha colinha aqui para não falar errado, mas tem uma hora que ela fala assim, eu sou um vaso quebrado pela vida, eu sou um vaso arranhado. Daí ela vai falando, daí eu já via a Shira, todinha, aquela menina e tal, que passava por tudo que ela passa no livro, e depois ela fala, eu fui um vaso vazio, buscando a aceitação dos homens e querendo estar no centro. Aí era o Octavio todinho, né? Daí eu falava, gente, e de repente na música ela fala, mais um dia o oleiro veio e me levou. Nossa, gente, eu tô até arrepiando aqui. Ai, meu Deus. E, é, todinha assim a história deles, né? E assim, eu acho que não vai ser novidade para ninguém, mas eles vão encontrar Jesus, né? Eles vão atrás disso, né? E acontece essa transformação mesmo, né? Que quando eu ouvi essa música, eu falava, gente, é isso, a pessoa tá de um jeito, e quando ela encontra Jesus, tudo transforma, e aquele rebuliço dentro da pessoa, né? Da Shira é de um jeito, do Octavius é outro jeito, e uma coisa muito legal é o jeito como os dois veem Jesus. Não sei se você percebeu, acredito que sim, mas é diferente. É de acordo com a realidade deles, né? O que faltava para a Shira, desculpa, o que faltava para ela, ela vê em Jesus, né? E o que ela procurava, ela vê em Jesus. E o Octavius também. Só que o dele, ele vê como se fosse um general, uma, uma pessoa valente, assim, uma pessoa que a voz dele já demonstra autoridade, tanto que ele não consegue nem olhar para Jesus, assim, ele se sente sujo, né? Pecador. Gente, isso somos nós, né? É a nossa vida retratada na arte, né? Estão falando E aqui. uma outra música. Lembrei, pode falar, pode falar. Culto aqui, nós estamos pregando, e nossos livros são assim, né? É verdade, estamos pregando, nossa, né? Então é o Espírito Santo falando, amém, em nome de Jesus. Uma música também que, nossa, eu lembro quando eu ouvi, na hora eu mandei para Claudinha, né, a minha leitora, eu falei, Claudinha, ouve essa música, não é o Octavius cantando, é do Disco Praise, acho que é isso. E, assim, chama Ouvir o Teu Falar. E no começo da música ele fala assim, quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Meus objetivos eu não consigo alcançar. É uma agonia, assim, no começo da música, sabe? Daí ele fala, já trilhei por todos os caminhos, gritei por todos e me vi sozinho, sabe? Uma agonia, uma aflição, e de repente ele fala, né, o cantor na música, tenho ouvido falar das suas maravilhas e que você tem poder para salvar. Daí nisso a música também de repente transforma o personagem ali. Então, nossa, quando eu ouvi essa música era o Octavius todinho. Legal demais. É muito bacana, né, essa coisa. Tem gente que, inclusive, gosta de ler ouvindo música, né? A Carla está sugerindo aqui de você fazer uma playlist no Spotify. E eu sou super a favor. Podemos, Para inspirar podemos sim. que lerem a história, depois ir lá e ouvir também. Acho muito bacana. Sim, Inclusive, no meu livro, Lugar de Recomeço, eu coloquei um trechinho, né, de música no começo de cada sim, capítulo. verdade. E o pessoal gostou muito, e muita gente comentou que fazia Uhum. depois que lia, ia lá e ouvia a música e dava aquela. Continuava, né, na história Fica no mesmo. mesmo espírito, né? Como que música e literatura é um casamento lindo. Verdade, com certeza. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu separei aqui só
alguns dos livros que eu usava, né, dicionário bíblico, história de Jesus completa, cheio das coisinhas, Bíblia, deixa eu pegar aqui, essa daqui, que amorzinho, meu Deus. Então eu ia pesquisando nos livros, tinha que pesquisar também na internet, na própria Bíblia, né, às vezes não precisa de mais nada, a Bíblia já se responde ali, né. Então, e era todo esse processo, até por isso que eu acho que demorou um pouco mais, assim, né, a escrita, porque eu não queria fugir nada do que estava ali, eu queria que os meus personagens fossem andando de acordo com a história de Jesus e tal, e por onde ele passou, o que ele viu, o que ele fez, e ouvindo falar, né. E uma curiosidade também, não sei se eu já falei, mas se eu já falei, vocês me perdoem. Que a princípio, né? Acho que eu já falei que a princípio era só a Shira, né? A principal da história, não ia ter um. Talvez ela tivesse um par romântico mais lá pra frente, mas nada que fosse um personagem assim, como ela, né? Mas eu sou uma pessoa, esqueci de falar isso também, eu gosto muito de aventura. Aventura e ação, esses personagens correndo atrás de alguma coisa, tem aquele objetivo e tal, o que vai acontecer, meu Deus? E eu queria a ação, cadê a ação? Porque, né, na vida da Shira, tadinha. Ela é a menina lá da casinha e tal, que sofre lá o que ela sofre, que quem comprar o livro vai saber, né? E, assim, eu queria uma ação, que ação que eu posso dar? Daí me veio, né? Assistindo filmes da época de Jesus e tal, nada melhor do que um soldado romano, né? Que, de repente, também se vê apaixonado por Jesus, né? Se vê atraído, né? Muito É legal. isso. Eu vou falar uma parte aqui, não é spoiler, eu acredito. Quer dizer, se for, eu já falei no resumo também. A Já falou ao vivo. que vai todo mundo para Jerusalém celebrar uma festa bíblica. E ele lá, fazendo a ronda na cidade, ele começa a ouvir a celebração. Meu Deus, Sim. foi muito Ai, tão bonito, né? muito impactante, E que eu ele fico imaginando ouvindo. justamente uma pessoa que nunca ouviu aquela história, ouvir pela primeira vez o que essa história faz no coração, né? Sobre a libertação do povo de Deus. Maravilhoso. Sim. E eu já ia dar spoiler. Não vamos dar spoilers para todo mundo ficar curioso. A propósito, é interessante você falar, né, Pri? Quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Isso. Pode adquirir comigo, me chamando inbox, que eu mando pelo correio. Apesar da quarentena, os correios estão funcionando, graças a Deus. E pode ir com uma dedicatória também, se você preferir. Ou pelo site da UpBooks, né? www.upbooks.com.br. Lá dá para você dividir em quantas vezes você quiser. Quer dizer, eu não sei até quantas vezes, mas dá para dividir bastante. Dá para comprar no cartão de crédito. Rapidinho, Pri, tem algumas pessoas falando que está travando. Para mim, aqui O está meu, funcionando tudo normal, não sei. Alguém pode me o dizer meu, se voltou, se está ok? e eu falando aqui, blá, blá, blá. Mas eu vi alguém falando aqui que estava travando. Alguém fala aí Como pra gente. está, gente? Tá bom o som? Estão ouvindo a gente? Ai, Ah, Ju, eu quero dedicatória. falando que está normal. Normal? Um detalhe importante que a Carla comentou aqui, tem no site da UpBooks, tem capítulo disponível, né? Que já dá para ler. Verdade, verdade, dá para baixar. Só colocar lá, é bem rapidinho, gente, não paga nada. Só colocar o seu e-mail, você já recebe a amostrinha grátis de 2 capítulos, né? Os 2 primeiros, então, para você já ir se apaixonando. E teve gente que, inclusive, baixou os 2 primeiros e já saiu comprando, assim, porque falou, nossa, quero saber a continuação. Meio complicado, né? Essas amostras que deixam a gente Né? querendo mais. E você tem a intenção de colocar ele em e-book? Também teve gente falando, a Rúbia, né? Tá esperando o e-book para ler, que ela mora. Para ela tem que ser, né? Sim, só que mais para o segundo semestre, né? O planejamento seria para o segundo semestre, porque por enquanto nós estamos no lançamento do livro físico, que está tão lindo, gente, né? A Mas proposta sim, vai ter e-book, tem marcador lindo. sim, marcadorzinho. E, gente, deixa eu te contar, Anja, eu estou fazendo uns marcadores aí,
se Deus quiser, toda essa pandemia vai passar e a gente vai poder fazer o lançamento, porque não consegui até agora fazer o lançamento por causa disso, né? Mas vamos nos cuidar, né? Enquanto isso, a gente fica em casa, a gente faz live para o pessoal saber sobre o livro. Mas eu estou planejando aí umas coisinhas para o dia do lançamento, ou para quem depois comprar também comigo, uns marcadorzinhos, sabe? Bem, ai, de feltro, que coisa linda, sabe? Já estou vendo com a minha prima que faz isso, vai ficar bem bonitinho. Legal demais. Eu amei Alguém tem trabalhar alguma com ele. pergunta específica para fazer que eu não tenha feito ainda? Porque às vezes os comentários passam rapidinho e passa batido, né? A gente não consegue ler todos. Alguém tem alguma Sim. pergunta para a Pri? Pode ficar à vontade, que agora eu vou ficar mais atenta. E também, Ângela, tem a questão do título do livro, né? A Carla está falando desse detalhe aqui, da espada. Sim, muito lindo. E tem cada capítulo. Ai, olha, é que eu sou meio, né? As pessoas têm que falar que isso é bonito, porque para mim é lindo. Igual a gente fala de filho, né? Sim. Então, sobre o título do livro, né? Tem toda uma explicação. Não é só porque ela usa o véu e ele usa a espada durante a história, mas tem uma explicação. E você lendo a história, você vai saber qual é essa explicação do porquê desse título, né? E não posso falar mais nada. Só queria deixar o pessoal curioso. Mas é aquela coisa que faz todo sentido na hora que você lê e fala: Ah, agora eu entendi. E eu me lembro, estava até comentando com você, né, Ange, que eu me lembro quando eu tive a ideia desse título, eu estava indo para o trabalho, no ônibus, e pensando, que título vai ser esse? Meu Deus, não fazia ideia, eu já estava quase no final da história, assim, e me veio a ideia. Espírito Santo, né? Espírito Santo faz assim, ó, é esse, vai ser esse. Daí, na hora, assim, eu mandei mensagem para Carla, descendo do ônibus no terminal. Daí eu, Carla, olha isso, esse título por causa disso, disso, disso. Daí a Carla, é isso mesmo, fechou, é esse. E pronto, e ainda nem tinha publicado, né? Nem tinha fechado o contrato ainda, mas já estava tendo as ideias ali do título. É uma coisa que não é fácil, né? Ele tem que vir assim e dar aquele tchan, né, gente? Sim. E assim, Se você pretende escrever outro livro histórico, se você vai continuar nessa linha ou se você vai se aventurar em outros gêneros, né? olha, se tiver aventura, eu tô dentro. Um romance com uma aventura, gente, pretendo sim publicar mais ficção histórica, mas também de outros estilos aí que deixa mais para frente, né? Daí a gente conta mais para frente. Socorro está perguntando se esse desejo de escrever histórico veio de inspiração bíblica. Sim, também. Como eu falei, né? Assim, eu já era apaixonada pela a mistura da ficção com a história real, né? Desde, como eu falei, desde a escola, lá na aula de história, o professor contando alguma coisa que aconteceu em tal país, em tal guerra, não sei o quê. E eu criando na minha cabeça, nossa, se existisse uma pessoa que viveu nessa época, o que aconteceria, não sei o quê. E ficção bíblica, né? A ficção histórica bíblica, sim, veio de inspiração da Bíblia mesmo. Imagina no culto, né? Se na aula de história eu já ficava criando as histórias no culto, claro, prestando atenção, gente, prestem atenção no culto. Mas ir ouvindo e lendo a Bíblia é a maior inspiração, né? Para poder escrever a história, ficção histórica bíblica. Muito bom. Mais alguma pergunta? Juliana está perguntando: já pensou que seu livro pode virar filme? Nossa, esse Ju, claro, já pensei, né? Sempre penso. Uma série da Netflix, já pensou? E nem a Maravilha. Carla falava também dos livros dela, né? Nossa, imagina. Filmando em Israel, já pensou? Oh, Senhor. Os próximos sonhos. A Carla comentou que realmente é uma coisa que enriqueceu muito o seu livro, são as notas de rodapé. Né? Eu achei bem bacana, Sim, porque tem coisas que são bem específicas mesmo, né? Dos judeus, de Israel e tal. E você fez questão de colocar ali. Eu achei bem bacana e o livro ficou bem mais rico com isso, né? sim. E assim, procurando colocar daquele jeito que fosse para explicação mesmo para as pessoas que estão lendo, né? Imaginando alguém que não conhece a Bíblia lendo
podendo entender, né, a história. E, assim, nada para ficar um livro de história, como é, deu para entender? Não sei se entendeu o que eu quis dizer, mas um livro de história mesmo, tipo, não, queria aquela coisa que tivesse explicação, mas bem light, assim, bem, E a né? Rafa e a Cláudia perguntaram se você já pensou que atores você gostaria de ver nessa adaptação. Sim, sim, inclusive eu vou postar aqui nesse Instagram aqui de escritora, eu vou postar os atores e atrizes que eu, a hora que eu olhava, eu falava, gente, podia ser ele, podia ser ela. Mas assim, é que eu não sei o nome, eu não lembro. Tem alguns que eu não sei o nome, então não tem como falar, mas sim, e eu vou postar aqui, então fique ligado para você ver O elenco dos sonhos, né, Pri? o elenco dos sonhos. Mais alguma pergunta? Ah, ela falou que não lembra os nomes, Carla. Acho que são Os nomes atores. não mesmo. Assim, era gente que eu via assim no filme, nossa, esse rapaz, daí eu pegava a imagem dele, mas não, não pegava o nome. É igual eu, quando vou fazer resenha de livros estrangeiros e eu não sei pronunciar os nomes. Nossa, sem falar esse meu, né? Esse meu com os nomes. Eu quase mandei mensagem perguntando, é a Shira mesmo que pronuncia? Antes de fazer a resenha, porque eu fiquei em dúvida. Ai, nossa, bastante gente, ó, 19 pessoas. A live ficou ótima por causa da presença de todo mundo, né? Que foi bem bacana. Essa interação gostosa Sim. demais aqui, de outros escritores contando como é que é o processo deles também. Muito legal. Ah, deixa eu só, eu tenho que agradecer a Opbooks. Opa, tá aqui. Gente, o capista, eu não sei se ele tá assistindo, mas gente que fez essa capa, olha que graça. A pessoa que cuidou da diagramação, gente, a pessoa que fez a revisão, ai, gente, as pessoas que iam pegando o livro, iam lapidando, deixando tão lindo. Por isso que eu falo que com a editora Opbooks deixou o meu livro ainda mais rico, né? Ainda mais belo, né? Sim, essa diagramação é uma coisa maravilhosa, né? Os detalhes no início de cada capítulo, nas quebras ali, quando muda o assunto e vem uma. Maravilhoso. São detalhes, Sim, assim, vontade de abraçar ele, né? Esse papel pólen maravilhoso, né? uhum. Que deixa o livro mais gostoso de ler. Perfeito, assim, não tem nada para falar mal dessa edição aqui, não. E de todos os livros da editora, né? Porque agora, inclusive, eu estou lendo o da Socorro. Gente, que edição, que lindo por dentro, a capa. Você fica até bobo, perde um tempo admirando, né? A criação da Upbooks. Depois você começa a ler a história. Mas ó, a minha coleção aqui, tem os da Arlene, o seu tá por aqui, ó, o da Keren aqui. A Keren comentou aqui, inclusive, que estava de olho na sua estante aí. Então, tem mais lá pra cima também, mas eu fiz toda a preparação, como eu disse, mas cortou, né? Olha aí, a Carla tá falando um negócio bacana que eu não sabia. Que quando é as partes do Otávio, é a espada que separa o texto, e quando é as partes dela, é o véu. Uau! Sim, até esse detalhezinho. Sim, Olha como é bom deixar a nossa obra nas mãos de profissionais, né? sim. Que fazem toda a diferença, faz toda a diferença. Teve esses detalhes assim na diagramação. Né? Não sei se você reparou, mas enquanto a vida dele estava ruim, tinha o arame farpado ali separando. Depois, Sim, uhum. Ficou tudo, ufa, deu aquele alívio, né? é a abreviação do nome do personagem, que é Octavius. Otávio. É apelido carinhoso. Apelidinho. Olá, Carla, respondendo. Muito legal. Então, gente, mais alguma pergunta, mais algum comentário aí para a gente ler? Pri, eu amei. A hora Ah, eu também amei. eu te falei que uma hora passa super rápido, que a live Passou já, nem vi. 50 minutos. Olha, e eu ainda falei, ó, acho que vai dar rapidinho, porque o que eu treinei aqui
Foi muito rapidinho, mas Ah, deu certo, né? editora. Olha isso. Nós também te amamos. Amamos toda a equipe, né? Inclusive, Pastor Enéas, Pastora Vande, Carlinha. Ai, gente, é uma equipe assim, 10. Eu acho que vai mais do que uma equipe, eu acho que a gente pode falar que é uma família, né? Uma família, exatamente. Exatamente. Olha a pergunta do Ícaro. Quando vai ter um sorteio? Olha, logo mais, logo mais. Uma boa, vou sim fazer sorteio, mas eu aviso, fique ligado neste Instagram aqui, @escritora Pri, que vai ter sim, mas mais pra frente. Espera um pouquinho, gente. Bom demais. Então é isso, né? Vamos ficando por aqui. Muito obrigada a cada pessoa que participou, pelo carinho, pela interação. Foi muito gostoso mesmo, né? Antes de entrar, Sim. fica naquela dúvida, será que alguém vai acompanhar? Será que alguém vai aparecer? Uhum. E foi muito gostoso mesmo, né? Bom demais ver cada carinha que subiu aqui. Às vezes a gente não comenta de todo mundo, mas a participação Porque de vai subindo muito rápido, né? E vários corações aqui, olha que lindo. lindo, lindo mesmo. Obrigada, gente. Então, se alguém quiser Obrigada, pessoal. de outro escritor aí para estar fazendo uma live aqui, eu gostei desse negócio de ser entrevistadora, hein? Então, e temos tantos, né? Pois é. Aproveitar, né? Aqui que tá, a maioria das pessoas estão mais quietinhas em casa. Vamos aí falar de literatura, falar de literatura nacional, de literatura cristã, né? Que são coisas que a gente ama. E divulgar, né? Divulgar, porque a gente tem muita gente boa aqui no Brasil. Nossa, quando eu comecei a conhecer as meninas, você, eu falo, gente, que maravilha. É uma escrita bem feitinha, são histórias que, ai, enfim, abençoa a gente e além disso ainda, né, a gente se diverte, né, com as histórias. Dica Então anotada. vamos divulgar. A Keren tá falando aí para entrevistar o Êzaro. Com certeza. Anotando a dica. Mas consegui. Legal demais. Aí, ó, 2 votos já foram pro Êzaro. E vai lá, o leilão. Então é isso, gente. Vamos continuar então, né? Assim que eu tiver oportunidade, eu vou trazer mais gente aqui sim, para a gente continuar com esse assunto que eu amo. Então é isso, né? Obrigada, gente. Isso aí. Obrigada, Angie. Obrigada, pessoal.